E aí nós vemos a redoma do pecado instalado, o declínio da maldade. Josias faz uma reforma, tira os pecados do povo, mas o povo ainda continua. Aí vai chegar um profeta chamado Jeremias. A Bíblia ou os estudiosos decretam que é o profeta das lágrimas. É o profeta que sentia as dores. Por ele mesmo está correndo do seu chamado, quando Deus chama ele. Quando Deus diz para ele: Jeremias, pregue a minha palavra. E Jeremias vai dizer: ainda sou moço, sou pequeno. E a Bíblia diz que o próprio Deus vai dizer: não diga, Jeremias, que tu és uma criança, porque eu mesmo sei que a palavra, se eu colocar em vós, você vai abrir a sua boca e vai falar. E o próprio Deus, ele relata que Jeremias, ele vai continuar pregando. Capítulos e versículos, ele vai relatar da sua história. Ele vai introduzir palavras que eles não conseguiam voltar mais, palavras que eles não conseguiam mais enxergar, os seus defeitos, as suas misérias, os seus delitos com Deus e com os homens. Entenda que as pessoas não querem ouvir as denúncias dos seus erros, as pessoas não querem ouvir as denúncias dos seus atos de consequências da maldade, mas as pessoas sempre querem ouvir aquilo que é agradável aos seus ouvidos. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo: eles vão amontoar doutores para pregar segundo os seus costumes, porque quando a palavra do evangelho verdadeiro é pregada, os ouvidos começam a se coçar, a pessoa fica desinquieta: será que eu estou errado? Será que eu estou fazendo do jeito certo? Mas o que nós estamos dizendo para você, o que eu estou dizendo para você é que, se você arrepender, como no tempo de Jeremias, que houve um tempo de arrependimento, que houve um tempo para poder mostrar a verdadeira essência de Deus, para poder fazer você entender que somente Deus pode trazer a verdadeira salvação para a sua vida. Oh, glórias a Deus, aleluia, bendito é o nome santo do Senhor. Jeremias vai profetizar e eles não vão querer. Aí Deus vai falar: o que você vê, Jeremias? Eu vejo uma caldeira com a boca virada para o norte. E Deus vai dizer: do norte vem a assolação, do norte vem a destruição. Sabe por quê? Porque os caldeus, os babilônicos já estavam marchando para conquistar toda a terra. Você sabe por quê? Porque Deus estava dando autoridade para eles ser cabeça de ouro. Você sabe por que acontece muitas das vezes quando Deus permite o inimigo querer dominar a nossa vida, querer derrubar a nossa casa, querer destruir tudo? É porque nós não estamos reconhecendo as nossas falhas. É porque nós não estamos reconhecendo que nós temos que rasgar os nossos corações para poder buscar a palavra de Deus, para poder buscar a essência de Deus, para poder buscar aquilo que Deus determinou para a sua história. E tem muitas pessoas que estão brincando, estão achando que Deus está com os seus braços encruzados, com os seus olhos tampados e com os seus ouvidos também tampados, para poder não ouvir e não ver e não falar com essa geração e não estender as suas mãos. Mas eu digo a você que o tempo de Jeremias era um tempo certo, sim, mas a Bíblia diz que aumentou-se a iniquidade, e quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Por que ele está dizendo isso? É porque a incredulidade, o pecado e a maldade se aumentar diante da terra. E eu pergunto para você que quando Jesus chega pregando, ele vai pregar o que? Arrependimento.
A nossa geração é uma geração que tem que voltar a entender que o reino de Deus ainda não está parado. O reino de Deus está em movimento. Deus continua libertando drogado. Deus continua libertando o traficante. Deus continua libertando prostituta. Deus continua libertando aqueles que acham que é o bambambam, que é o maioral da época. Deus ainda não perdeu o seu reinado, porque o mesmo Deus que profetizou na boca de Jeremias é o mesmo Deus que está profetizando para esta geração, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluias, oh glórias a Deus, aleluias. Daniel vai para o cativeiro. Daniel vai para um momento de tristeza. E a Bíblia não relata mais da família de Daniel. Daniel é órfão na terra de estrangeiro. Sadraque, Mesaque e Abednego também, cadê a sua família? Não fala. Daniel pode ser aquele que os seus pais foram mortos por causa da guerra. Sadraque, Mesaque e Abednego também. Eles podem ter sido vivido em algum momento em que os seus pais poderiam ser assassinados depois do exílio babilônico. A Bíblia diz que houve ruína, eles destruíram, eles não queriam obedecer. Nabucodonosor leva cativeiro. Nabucodonosor agora faz uma separação de jovens instruídos, sábios, inteligentes e que seja de boa aparência. Imagine, esses jovens que eram para ser uns jovens cheios de sonho, para estar estudando em uma boa faculdade, para estar vivendo os seus melhores dias, para estar conquistando os seus melhores dinheiros, as suas melhores iguarias, para estarem conquistando as suas melhores casas. Agora ele tem que estar vivendo um cativeiro, uma prisão que ele não precisava ter passada, mas por causa do reinado, por causa dos reis que não conseguiam obedecer a palavra de Deus, que não conseguia dar direção para o povo, para poder mostrar a direção e o caminho do céu, agora vai permitir um cativeiro para eles viver. Mas a Bíblia diz que Daniel vai olhar para o eunuco e vai dizer: eu não vou me contaminar, eu não vou comer da iguaria. Entenda nesta noite que eu quero para te dizer, é que se você está vivendo os dias de Daniel, que não era para estar passando aquilo que você está passando, que não era para estar vivendo aquilo que você está vivendo, Deus manda te dizer que se você se posicionar diante dele, Deus vai se posicionar diante de você, porque a Bíblia diz que se você é infiel, ele se torna fiel. Mas se você é um homem que tem a palavra do evangelho de arrependimento no seu coração, Deus vai fazer a sua obra acontecer na sua casa. Urabacaramanakai, Urabacaramanakai. Esses jovens propõem no seu coração e obedecer a palavra de Deus. Estes jovens propôs no seu coração me viver uma vida em comunhão com Deus. E eu pergunto para você, tem pessoas que às vezes o inimigo empurrou, deu um chute na canela, deu um beliscão na orelha, deu um toque no olho, passou a rasteira, ele caiu, mas tem gente que não voltou, está no mundo, não conseguiu firmeza. E aí muitos deles vão dizer: não tenho força para voltar, eu não tenho força para poder ficar diante da presença de Deus. O que eu quero dizer para você, que não importa a situação que você está vivendo, não importa a dificuldade que você está vivendo, o importante
é que se você está diante de um Deus que tem o domínio sobre todas as coisas, Deus vai parar, Deus vai fazer acontecer visões na sua vida, que vai reimpactar esta geração, para dizer para esta geração que Deus ainda domina sobre a terra, para dizer para esta geração que Deus ainda está com as suas mãos estendidas sobre a terra, para dizer para esta geração que Deus ainda pode fazer uma história com o seu nome, que Deus ainda pode mover os céus e a terra através do seu nome, que Deus ainda pode fazer algo acontecer na sua vida, se você se posicionar diante dele. O Rabacarra Manacai. Aí Daniel vai ter visões, porque é assim, quando você se posiciona diante de Deus, quando você busca a fidelidade de Deus, Deus se posiciona com você, porque a Bíblia diz que Deus procura os fiéis da terra e os verdadeiros adoradores. A Bíblia relata que se você for uma pessoa fiel, Deus se continua sendo fiel, Deus não muda. Deus é Deus, o ontem, o hoje e eternamente. Mas Daniel não quis se misturar na cultura babilônica, mesmo estando preso, mesmo estando diante de uma dificuldade, mesmo estando diante de uma escassez. O declínio dos reis foram tremendos. Os reis se levantaram para poder dominar tudo. Mas a minha Bíblia diz que quem domina o céu, domina a terra, domina a água é Deus. Porque a Bíblia diz que os santos vão reinar com ele eternamente. Daniel capítulo 7, versículo 18. O Rabacai, o Rebicarra Manacai. Entenda esta palavra. Entenda essa palavra, que você não é culpado por aquilo que às vezes o governante do país está fazendo. Você não pode ser culpado às vezes pelo que o prefeito da cidade está fazendo. Mesmo você vivendo no cativeiro dos impostos, mesmo você vivendo um cativeiro de idolatria, um cativeiro de prostituição, mesmo seus olhos contemplando todas as formas de orgia e homossexualidade que a terra está vivendo, você não precisa ser o mesmo. Você só precisa ser alguém com o coração de Daniel. Você só precisa ser alguém com o coração de Davi. Você só precisa ser alguém com o coração de Josias. Você só precisa ser alguém que quer fazer mudança, quer fazer reforma. A situação pode estar gravada, o declínio pode estar pior, o declínio pode estar ruim. Pode até te dizer: vamos levar ele para a arena dos leões, vamos matar e perseguir esta geração, vamos parar eles de falar da palavra de Deus, vamos parar eles de gritar a palavra de Deus. Mas Deus está dizendo que o seu domínio é eterno, e que aquele que se tiver diante dele, a crer na palavra dele, vai viver uma eternidade para todos sempre. Quem crê nessa promessa? Uraramanakai, Uriramanakai. É uma geração que está apontando o dedo dizendo: é o presidente. É uma geração que está apontando o dedo dizendo: é o prefeito. É uma geração que está apontando o dedo dizendo: é o pastor. É uma geração que está falando: é o irmão, é o obreiro. Mas não quer fazer diferença para mostrar que Deus está na sua vida. É o testemunho que prevalece, é o que está dentro que se prevalece.
Às vezes você está preso com as mãos, mas se o espírito é um espírito voltado a adorar, se o teu espírito é um espírito de coragem para vencer o pecado, se o teu espírito é um espírito voltado a acreditar mesmo quando a maré está levantada, quando o cativeiro está diante dos seus olhos, quando tudo parece dizer não, você está dizendo: eu não vou me contaminar, eu permaneço fiel, porque Ele também é fiel para cumprir as promessas que Ele determinou em nossa vida. Orai que ramai, uribikara que ramash, uri arai que rai uresh. Tem muita gente que está vivendo assim, meu querido. Ele está preocupado com as coisas que estão acontecendo em sua volta, mas ele não está preocupado que mesmo ele estando numa geração de idolatra, mesmo ele estando numa geração de pecado, mesmo ele estando numa geração que é uma geração que se contaminou por causa dos costumes pagãos que habitam no Brasil, ele é um homem que não se contamina. O forró está comendo lá, ele fala: eu não vou. O carnaval está comendo para lá, ele fala: eu não vou. Ei, os bares estão abertos, fazendo festa, bebendo, ele diz: eu não vou. Você sabe por quê? Porque eu tenho um coração de Daniel, que quer ter visões do céu, ele quer ter revelações, como dizendo: eu vejo o Filho do Homem assentado no trono, e ele está dominando sobre toda a terra. Urai que ramai uribikai urai shiramai karai ramanakai. Estão se esquecendo daquilo que Deus prometeu, estão se esquecendo daquilo que Deus falou. Parece que eles não estão dando esta visão de que Jesus está com o seu séquito de poder e está dominando. Esqueceram porque estão contaminados, esqueceram porque estão diante dos seus pecados, não querem voltar a adorar, não querem voltar a estar diante de Deus, não querem entender aquilo que Deus está fazendo. O profeta Jeremias profetizou contra, e muitos bateram, humilharam ele, jogaram na cisterna, disseram: não, não é verdade, isso não vai acontecer. Os profetas da mentira dizendo: não vai acontecer. Mas aí Deus veio e tomou a cidade de Jerusalém. Urabakara manakai, uraikera maikara encheira mais. E no último carnaval, na folia, uma influência vai dizer que Jesus não ia voltar para acabar com a terra, que Jesus não ia acabar para voltar para acabar com o juízo em todos os lugares. Mas é que na verdade Deus já decretou o fim de todas as coisas quando Ele tomou a chave da morte e agora pegou lá no cativo, os seus cativeiros, trouxe de volta e fez eles entenderem que o domínio eterno está na mão do Filho do Homem. Esse Filho do Homem é quem? É o Deus Todo-Poderoso no seu Filho. E como Ele virá, o Todo-Poderoso virá na mesma pessoa de Jesus Cristo, no toque da sua trombeta, para buscar um povo remido, comprado com o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Orai que raira manakai, uribicai, uricaraira manakai. Nossa geração é uma geração que não está nem aí mais. A nossa geração é uma geração que está acostumado já com as palavras do mundo, mas não observa a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo, a palavra de Deus está concordando. Mas eu digo para vocês, vou finalizar com a oração. Eu digo para vocês, se vocês vai aceitar as condições que este mundo está oferecendo,
ou você vai lutar contra? Jeremias não precisava passar aquilo, mas eu te remi, a Bíblia diz, eu te remi. Tem muitas pessoas que estão vivendo dias de sofrimento, os profetas falando a verdade, e o Todo-Poderoso dominando com a palavra da verdade. É porque tem muita gente que não quer ouvir mais a verdade, fica ocultando os pecados, fica escutando palavras agradáveis. Olha aí, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo ok. Esconde do pastor os seus pecados, esconde das irmãs e das irmãs o seu pecado. Ninguém tá vendo, tá tudo tranquilo, Jerusalém tá bem, Jerusalém está tranquila e sossegada, a paz está reinando. Mas o profeta está dizendo: arrependa-se. Arrependa-se enquanto é tempo. Tem pessoas que estão vivendo dias, parece que são dias de tranquilidade, mas ele não está observando. A tecnologia está contaminando os deuses e os ídolos, que são os músicos, que são os pregadores, os cantores, estão contaminando. Irmão, o que é isso, irmão? Nós tem que ouvir, mas não tem que substituir a adoração. A adoração, ela tem que subir, rasgar esse céu. Você sabe por quê? Porque o primeiro céu que Satanás está querendo travar aquilo que você está clamando. É o primeiro céu que Satanás está tentando impedir aquilo que você está pedindo. Mas se você rasgar o primeiro céu e o segundo céu, eu acredito que vai chegar diante do trono de Deus, e Deus vai bater o seu cajado dizendo: chegou minha hora, chegou a minha vez. Porque chegou a minha vez, porque ele se arrependeu, porque ela se arrependeu, porque eles profetizaram e aconteceu. O Deus dessa geração está dizendo para você: não se acostume, não se entregue por causa do presidente, por causa do prefeito, não se entregue por causa da liderança, mas se entregue para Deus, porque esta geração é uma geração que não entrega os pontos, mas que adora, que está em espírito e em verdade. E se nós estamos diante da verdade, não vai se contaminar. Se o pastor é verdadeiro, a igreja não está contaminada. Mas às vezes tem pessoas que ficam ocultando. Fala, é o pastor, mas às vezes é ele. É o presidente, mas é ele. É o prefeito, mas é ele. É o vereador, mas é ele. É os funcionários públicos, é ele. Cadê você? Daniel não precisava. Daniel podia estar comendo as melhores iguarias. Daniel podia estar comendo a melhor carne da época da Babilônia. Ia perder a sua salvação, ia. Ele ia se contaminar, ia. Mas Daniel propôs no seu coração a não se contaminar. Olha o espírito de Daniel. As mãos presas, Jerusalém esquecida, órfão na terra de estrangeiro. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê os meus parentes?
Eu saí da minha parentela, esses homens mataram tudo. Eu poderia ter motivo para não servir este homem, teria motivos de sobra para não servir esses que estão aqui. A tristeza no coração de ter perdido a parentela, a tristeza no coração de ter perdido a sua linhagem, o seu ritmo de poder estar se alegrando, dançando em Jerusalém, mas por motivo em algum outro de não estar obedecendo. Ele tinha motivo para não estar ajudando o rei da Babilônia, mas ele propôs no seu coração: vou orar, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, estende as suas mãos agora para o Brasil. Estende as suas mãos agora, ó Pai, para esta nação. Ó Pai, vai dominando, Senhor, vai deixando revelações. Tem muita gente que tem espírito de Daniel, tem muita gente que tem espírito de Jesus, o espírito de mansidão, o espírito de amor, o espírito de compaixão, de graça, o espírito que vai fazer retomar, o espírito dos apóstolos que está mesmo, seu mestre morreu, mesmo seu mestre foi embora, ele foi arrebatado ao céu, mas deixa eu te dizer um negócio: